É isso aí, Paulo. Profs aqui presentes. Professora, capricha, porque se você tropeçar, elas corrigem. Quando nós nos percebemos esse espírito encarnado e nós ficamos totalmente voltados para o que nós queremos, os nossos pensamentos, as nossas ações, não pensam no outro, não se colocam no lugar do outro, não existe nenhum estímulo de crescimento ou de aprimoramento. E aí nós desenvolvemos e nós estimulamos em nós o egoísmo. E quando nós desenvolvemos esse tipo de sentimento, nós acabamos cedo ou tarde caindo na lei divina, na lei de causa, na lei de efeito. E nesse momento, então, nós vamos nos deparar com sentimentos que podem nos levar a esse estado que tu te referes, tanto nesse plano quanto no plano espiritual. Nessa condição que eu me encontro, o estado que eu estou, muitas vezes, é pelos meus atos, pelas minhas ações, pelas minhas palavras. Então, essa condição que eu me encontro, ela está muito relacionada à minha forma de agir, de pensar e de ser. Resumindo, aos estados íntimos de cada criatura, não é isso? Exatamente. Pois bem, as obras de Kardec têm, na linguagem de Jesus, esse elevadíssimo valor, né, para, como a gente fala, que é necessário estudar, né, os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. E eu diria até aqueles que têm cadernos para estudar e aprender. Com certeza abre novos campos aí de conhecimentos seguros e éticos para que a gente possa compreender os estágios evolutivos da humanidade. E desde já, vamos partir aqui para a nossa quinta obra? Quinta obra. Vamos lá? Vamos. Qual seria ela, Lady Regina? A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Pois é, de vez em quando escapa aqui um Lady Regina, porque nós estamos na Rádio Web Recordações, não é isso? Mas vamos lá. Os milagres, as predições segundo o Espiritismo. Voltamos então para falar das obras básicas da doutrina. A quinta obra, encerrando então o assunto, o tema, né? O tema da noite, não é Dando isso? sequência às obras de Kardec, temos que seu último livro é a Gênese, já citado, lançado em 6 de janeiro de 1868. Trata-se de um livro que, conhecido e estudado, proporciona uma oportunidade excepcional de imersão em grandes temas de interesse universal, abordados de forma lógica, racional e reveladora. Martinha vai nos informar sobre essa obra magnífica, mas antes fará um pequeno comentário sobre as 3 partes nas quais essa obra se divide. Isso aí, Regina, se divide em 3 partes. Kardec oferece para nós uma análise sobre a origem do planeta Terra, de forma coerente e fugindo às interpretações misteriosas e mágicas sobre a criação do mundo. Aqui, um parênteses para a ciência e essa lógica e essa razão que, desde o início das suas obras, está fundamentada. Nesta segunda parte, então, ele desmistifica a questão dos milagres. Explica a natureza dos fluidos e os fatos extraordinários contidos no Evangelho. Então, a Gênese, por mais complexa que seja, esta obra que realmente exige bastante estudo, um grupo assíduo e presente, contém o Evangelho sempre. Sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sempre. E na terceira parte, ele enfoca as predições, que é a ação, o efeito de afirmar algo, né? Do Evangelho, os sinais dos tempos e a geração nova, que marcará um novo tempo no mundo com a prática da justiça, da paz e da fraternidade. Aqui também é importante fazermos um comentário, por mais que seja científica essa obra, veja que tem esse carinho, essa fala da prática da justiça, da paz e da fraternidade. Então, não é para um estudante científico, é para todos nós. Ela fala aí desse novo tempo, uma geração nova, prática de justiça, paz e da fraternidade. E, na verdade, nós que somos estudiosos, nós já podemos até quase estabelecer um vínculo dessas palavras com o novo livro que nós temos em mãos aqui do Divaldo Franco, né? Psicografado pelo Divaldo e dito aí pelo Manuel Filomeno de Miranda, que é o No Rumo do Mundo de Regeneração. Isso né? aí. Uhum. Já foi previsto lá no Evangelho e ainda hoje você vê, existem obras que vêm surgindo, né?
ainda se referindo àquelas predições que parecem estar se constatando mesmo agora, não é isso? Quando nós falamos da geração nova, nós podemos pensar que, então, essa obra tem um bom tempo, e ainda fala da geração nova. É o processo de regeneração, onde nós nos identificamos nessa geração que tem que fazer a mudança, que tem que fazer o movimento. E esses sinais dos tempos os acontecimentos. Exatamente, a vida. Geração nova tem que semear aqui a justiça, a paz e a fraternidade, né? Uhum. 3 itens básicos, importantes para o convívio da humanidade, mas que tem sido, através dos tempos, bastante, digamos assim, execrados, não é isso? E os assuntos apresentados nos 18 capítulos desta obra têm como base a imutabilidade das grandiosas leis divinas. Isso mesmo. Convém alertarmos os ouvintes que essas 3 partes citadas são tão somente os tópicos do livro, pois o conteúdo é muito extenso e profundo, requerendo disciplina, estudo, repito, estudo e, sobretudo, vontade para conhecê-lo apropriadamente. E ainda sobre o livro, Martinha, mais alguma coisa a destacar? O Kardec fala dessa gênese, os milagres e as predições. Isso. Destaca a interdependência do elemento espiritual com o elemento material. Essa interdependência, então, podemos dizer que ligadas entre si por uma recíproca dependência, tem um mútuo auxílio. Então, nessa obra, Kardec enfatiza matéria e espírito. E ele nos ensina que da ação simultânea desses 2 princípios nascem os fenômenos espirituais e especiais que nós estudamos nas suas obras. Doutrina importante e necessária para todos nesta existência e na existência no plano espiritual. Mais alguma coisa? Nós podemos dizer que a Gênese, em seus 18 capítulos, sim, o Kardec apresenta esse caráter de revelação espírita, então. E ele também trata aqui, novamente, da existência de Deus, reforça a questão do bem e do mal, e ele traz a ciência que descreve e estuda os fenômenos celestes, a astronomia. Ele, como estudioso de tantas áreas, tinha um domínio dele próprio. Então, nós sabemos que a obra é uma codificação intuída e inspirada pelos Espíritos, mas com todo o conhecimento e grandiosidade dele, também teve o seu toque. E aí nós temos dentro da Gênese ainda a Gênese orgânica, espiritual e mosaica. Estudo importante que fala dos milagres e das predições. Então, o Espiritismo, ele traz explicações lógicas, racionais e necessárias para o nosso aprimoramento e o nosso crescimento neste planeta, e com vastos recursos, então, nessas obras. Muito bom. Nós estamos aqui também recebendo um contato muito legal aí de Caxias do Sul, do nosso amigo e já palestrante aqui no nosso Sociedade Espírita, o Wellington, e a Cristine, né? Deixa um comentário um tanto longo, daqui a pouco a gente vai apreciar, mas agradecemos já a presença do Wellington, né? Grande amigo da Sociedade Espírita a Caminho da Luz. Bom, amigos ouvintes, eu vou concluir citando a psicografia do venerando apóstolo Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, na introdução do livro Fonte Viva, que nos diz, aspas para Emmanuel: sabemos que de permeio o grande livro que lançou os fundamentos do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, trata dentre valiosos assuntos das leis de adoração, trabalho, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor, caridade e perfeição moral, bem como das esperanças e das consolações. E reportamo-nos a tais referências para recordar que o fenômeno espírita sempre esteve presente no mundo, em todos os lances evolutivos da humanidade, e que Kardec, desde o início do ministério a que se consagrou, imprimiu à sua obra o sentido religioso de que não podia ela ausentar-se, tendo até acentuado que o Espiritismo é forte porque assenta sobre os fundamentos mesmos da religião,
E dando prosseguimento, Regina nos fala ainda sobre esses fundamentos. Sim, Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Aceitamos perfeitamente as bases científicas e filosóficas em que repousa a doutrina espírita, as quais nos ensejam a adquirir a fé raciocinada, capaz de encarar a razão face a face. Contudo, sobre semelhantes alicerces, vemo-la ainda e sempre em sua condição de cristianismo restaurado, aperfeiçoando almas e renovando a vida na terra para a vitória do infinito bem sob a égide do Cristo, nosso divino Mestre e Salvador. Estudemos assim as lições do Divino Mestre e aprendamo-las na prática de cada dia. A morte a todos nos reunirá para a compreensão da verdadeira vida. E sabendo que a justiça definir-nos-á segundo as nossas obras, abracemos a codificação kardeciana, prosseguindo para a frente com Jesus e por Jesus. Passo agora a palavra para Martinha, que fará suas considerações finais. Obrigada, Regina. A doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo, vem então mostrar para todos nós a fraternidade, nos convidar para a fraternidade, que é a união, que é a harmonia. E esta é a doutrina, ela é a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, se não for sustentada e se não for assentada em bases de fé raciocinada. E que esta fé possa ser desenvolvida por todos nós, cotidianamente, com muita frequência, e que à medida que nós formos descobrindo ela como uma virtude que tem que ser desenvolvida, que ela seja então colocada em prática, e que nas lições do Mestre Jesus e junto às obras que nós estamos estudando, nós possamos praticá-la em cada dia da nossa existência. Muito obrigada aos amigos, ouvintes, Paulo, Regina e amigas aqui presentes. Essa é a fé que o Espiritismo faculta e que doravante será o eixo em torno do qual girará toda a humanidade, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares. O progresso intelectual realizado até o presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade. Assim cita João, capítulo 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Muito bem, estamos então finalizando o tema da noite, mas convém citar que além das obras básicas, falamos lá no início, né, Martinha? As obras básicas da doutrina, que aqui foram comentadas, Kardec escreveu outras, consideradas introdutórias ou complementares. Você poderia citar essas obras para nós, de passagem, de relance? Sim, Paulo, até porque são muitas e para que os ouvintes conheçam, saibam de algumas. Em 1958, Kardec lançou instruções práticas sobre as manifestações espíritas. 1859, o que é o espiritismo. 1862, viagem espírita. E o espiritismo, em sua mais simples expressão, foi em 1862. Bom, e após desencarnar, os amigos de Kardec reuniram artigos e anotações esparsas deixadas pelo codificador, do que resultou o interessante livro intitulado Obras Póstumas, que foi publicado em 1890. Isso mesmo. Pois bem, então, ouvintes, dando seguimento ao programa desta noite, esclarecendo que a intenção do tema apresentado aqui por nós, obviamente, não teve a pretensão de esgotar o conteúdo de qualquer uma das 5 obras do Kardec, mas antes nos mostrar um panorama geral acerca da sua profunda e intensa produção literária, não é, Regina? Isso aí cabe salientar, Paulo e Martinha e todos os ouvintes, que os espíritos em inúmeras introduções da Biblioteca Espírita disponível para conhecimento de todos que buscam aprender, nos convidam a ler e reler N vezes as obras de Kardec, pois são elas que nos ajudam a aprimorarmos o entendimento e o conhecimento a respeito dessa maravilhosa e racional doutrina.